Olá, seja muito bem-vindo ao IconCast. Você que está aí nos ouvindo, que começou a entrar agora na área de cibersegurança, ou você que já está na área há algum tempo e acompanha os nossos podcasts, o meu muito obrigado. Não se esqueça de ver os episódios anteriores e, claro, de deixar o seu like e os seus comentários. Afinal de contas, o seu feedback é muito importante pra gente. E hoje eu não poderia deixar de falar que trouxemos aqui uma pessoa especial para falar com a gente, com uma reputação ilibada, um currículo maravilhoso, aquele que é o senhor dos firewalls. Eu trouxe aqui hoje para falar com a gente o Marcos da Palo Alto Networks. Ele, que é o nosso gerente de operações. E como eu não posso gravar sozinho, porque eu costumo fazer lambanças e costumo falar muita groselha e muita baboseira, eu trouxe o nosso amigo Flávio, o nosso gerente de negócios, para falar com, vamos dizer, dar um clima especial para o nosso podcast, e também trouxe a presença aqui do nosso ilustre fundador, vamos dizer, aquele que paga o boleto no final do mês, aquele que é o mais importante de todos. Eu acho que eu tô querendo um aumento. Ele, o Thiago, o presidente e fundador da Icon. Muito obrigado pela presença dos senhores, e a gente agora vai bater um papo sobre tecnologia, firewall e tudo mais que a gente vai utilizar para barrar os robôs de não tomarem aí as nossas casas, residências e nossas vidas. Bom, para começar, eu queria pedir a gentileza para você, Marcos. Se apresenta, fala um pouquinho de você. Quem que é o Marcos? Como é que você veio parar aqui hoje? Opa, boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui, o Thiago, um grande amigo. Meu nome é Marcos Oliveira, hoje eu sou responsável pelas operações da Palo Alto Networks no Brasil. Antes disso, já estou há mais de 25 anos nesse segmento de cyber no Brasil. Liderei, nos últimos 13 anos, 3 empresas de cyber do Vale do Silício e hoje eu estou na Palo Alto Networks há 5 anos. E durante todo esse tempo, a gente consegue ver o contexto do mercado brasileiro, qual a temperatura do mercado com relação a essas ameaças, em relação também às empresas, como elas estão se posicionando, se fortalecendo, e com isso a gente também traz muitas boas práticas, né? Sabemos das empresas mais avançadas qual é o modelo que eles atuam. Então isso acho que serve também para a gente colaborar com conhecimento para a nossa população aqui. Perfeito. Olha só o currículo e o peso que nós temos aqui hoje. Eu acho que agora eu fiquei até um pouco com vergonha, né? Acho que a gente pode até ir embora, deixa só o Marcos aqui. Olha como é importante, tá vendo? Você que está aí do outro lado nos ouvindo, receber essas informações em primeira mão de um pessoal super gabaritado para fazer isso. Então preste muita atenção neste episódio, porque muitas coisas interessantes vão ser ditas aqui hoje. Talvez a pedra fundamental de uma nova visão sobre cibersegurança para o Brasil. E, Flávio, diz pra gente, como é que você veio parar aqui hoje? Bom, minha trajetória com a Icon é desde 2015, né? E desde 2020 estou junto dia a dia com vocês aí. A ideia aqui é a gente bater um papo hoje sobre o mercado, né? Entender como a gente pode ajudar a solucionar essas dores que estão acontecendo dentro do mercado brasileiro, né? Principalmente, e como transformar as necessidades em soluções aí para atender esses clientes. Perfeito. E nosso amigo, né, o nosso venerável presidente, Thiago, fiquei sabendo que você veio de longe aqui, especialmente para receber o nosso amigo Marcos e poder gravar aqui com a gente hoje. E aí, você veio de onde? De que lugar do planeta você veio dessa vez? Eu fico baseado nos Estados Unidos, né? Então vim aqui para prestigiar o podcast, mais uma vez atrapalhar o podcast de vocês aqui um pouquinho e prestigiar o nosso amigo Marcos, que é amigo forte da indústria e a maior referência que tem aí no mercado. Então, Obrigado. Vamos aprender muito aqui na próxima hora, com certeza. Perfeito. E eu já tenho uma pergunta, porque você sabe, né? Eu sou o cara que gosta de fazer perguntas inconvenientes para respostas duras. Brincadeira, gente, brincadeira. A minha pergunta é um pouco séria, Marcos. Eu queria saber, assim, né? Eu sempre tive a curiosidade de entender como é que é o funcionamento do negócio mesmo nessas empresas que são grandes, multinacionais, e trabalham na linha de frente, né? Porque Palo Alto
trabalha na linha de frente, no dia a dia mesmo, ajudando a galera aí. E como é que foi pra vocês essa questão aí, quando chegou o Covid, quando o pessoal começou a ir pro home office, quando teve aí essa explosão de utilização do cloud? Foi tranquilo pra vocês? Era uma coisa que vocês já tinham um olhar assim? Conta um pouco pra gente, como é que foi essa experiência lá pra vocês na Palo Alto? Excelente pergunta. Eu acho que tem dois lados aí essa pergunta. Tem o lado interno da empresa e tem o lado externo, que foi todo o impacto que nós tivemos na sociedade. Que eu acho que esse ponto é fundamental de entendimento. Então, o que aconteceu antes da pandemia? Todo mundo, as empresas viviam num lugar seguro, os empregados, os funcionários num lugar seguro, você tinha o perímetro da empresa, todos os seus controles, um elo de confiança inabalável. Aí, de repente, teve a pandemia, esse elo se quebrou. Todo mundo foi trabalhar remoto e isso foi fundamental, porque isso virou um prato cheio para os atacantes, porque estava todo mundo em casa, a segurança foi fragmentada, o elo de confiança foi quebrado. E aí teve muitos movimentos. As ameaças cresceram, porque ficou mais fácil, né? A superfície de ataque ficou mais fácil, ficou mais difícil para as empresas controlarem os dispositivos dos seus funcionários. O rapaz levava o notebook, o filho precisava fazer alguma coisa, usava o notebook do pai, precisava jogar o videogame, usava, e aí começa um pouco a disseminação de ameaças trazendo para a empresa. Então, esse é um ponto, acho que, fundamental de entendimento. E você pode ver que foi nessa época que os ataques aumentaram. Então, esse é um ponto fundamental. Do ponto de vista das empresas de tecnologia, a maioria das empresas cresceram por causa desse efeito. Então, tivemos que ajudar essas empresas rapidamente. Do dia para a noite, eu tenho 10 mil funcionários, 20 mil funcionários, de repente, todo mundo em casa, como eu protejo as pessoas em casa? E o negócio precisava continuar, né? O negócio precisava continuar. E foi nessa época que os ataques ficaram mais sofisticados. E foi nessa época que todo mundo clicava quando falava de Covid. Então, ali tinha muito phishing, muita coisa ali que acabava sendo um oceano azul para os atacantes. E depois disso, a gente ainda está pagando por isso, né? Então, hoje a gente vê essa disseminação muito grande e o mercado ainda está discutindo o modelo, se ele é remoto, se ele não é remoto, é o híbrido, e mesmo assim, cheio de desafios e consequências. Uma outra coisa que aconteceu foi muitas empresas, nessa época da Covid, decidiram colocar os seus aplicativos, os seus workloads na nuvem. E isso também gera um outro modelo, tem uma outra consequência disso. Então, eu diria que o maior impacto foi uma mudança rápida, sem tempo de planejamento. Perfeito. Isso realmente teve um E você acha nessa curva de maturidade pós-Covid, onde que a gente está? Especialmente falando no mercado brasileiro. Você acha que as empresas já chegaram num ponto que você fala, pô, legal, né? Pós-Covid, trabalho híbrido, tá todo mundo mais ou menos já com a casa arrumada? Ou tem ainda muita defasagem? Até para aproveitar esse gancho do Thiago, a gente costuma brincar na Icon que foi todo mundo pro home office ou trabalhar de casa e etc. Mas a senha do Wi-Fi ainda era admin, né? A mesma rede que você utilizava para trabalhar, a tua esposa vê novela ou faz um curso online e o teu filho tá lá jogando e vai saber de onde ele baixou aquele jogo, né? Então, assim, hoje já não tem mais assim, a senha pelo menos foi trocada, ou a gente não tá nessa expectativa ainda. Bom, assim, na minha opinião, eu acho que as empresas estão sempre na jornada tentando se adaptar, tá? O que eu quero dizer, Thiago? Tem muito trabalho a ser feito e mais do que esse trabalho, é o entendimento do contexto que a gente se encontra. Então, qual é o contexto que a gente se encontra? Falta de recurso especializado, pouco investimento ou investimento não suficiente. E mais do que isso, quando você faz essa mudança da premissa para a nuvem, muitas vezes a mudança foi sem um planejamento de arquitetura, foi sem um plano de migração, foi sem uma planta para você dizer, olha, eu estou aqui, eu estou indo para esse lado
e o impacto desse outro lado é isso. E aí tem um outro ponto importante para tentar responder sua pergunta, Thiago, que é muitas empresas hoje, elas estão sem uma conscientização do nível de maturidade que elas se encontram. Então, como que a gente começa esse jogo? Como que a gente começa a ajudar essas empresas? A partir do momento que elas também fazem o assessment para saber onde eu estou numa jornada contínua de fortalecimento, de negócio. Não estou falando de cyber, de negócio. Onde eu estou? Olha, estou na fase 1, quero ir para a fase 5. Então, que fique claro que ela está na fase 1, a consequência da fase 1, e que tem a fase 2, 3, 4, 5. E não querer pular para a fase 5, que eu quero dizer é que muitas empresas acabam se perdendo em querer adquirir uma tecnologia sem ter o plano contínuo de arquitetura. E isso tem um impacto. Então, não é comprar essa ou aquela marca. É você ter uma arquitetura, uma plataforma que você consiga se fortalecer, e se não tiver dinheiro para fazer o investimento, que pelo menos você tome a decisão de investir no que é mais importante primeiro. Então, são algumas boas práticas que a gente ouve, porque, caso contrário, você está sempre tentando cobrir um espaço e não está naquele espaço, está no plano, nessa visão. É como se a gente tentasse, vamos dizer, adquirir ferramentas para trabalhar com ameaças, mas não fez o antivírus, não fez o firewall, não instalou o patch. Isso, É não o tem seu backup. plano de continuidade de negócios alinhado ao seu plano de investimentos, né? Aí alinhando a sua estratégia. Exato. Para onde eu estou indo, o que impacta, o que pode me prevenir de eu atingir o meu objetivo de negócio. E Flávio, existe essa maturidade já na hora que você chega para fazer novos negócios, encontrar parceiros e falar de tecnologia, falar de defesa, de cyber? É receptivo? O pessoal já está engajado, já entende mais do assunto? Ou a gente ainda tem aquela barreira de ter que politizar, explicar e fazer ali aquele passo a passo? Como é que está sendo aí na parte de negócios trazer o assunto de cyber para a mesa? Boa pergunta. A gente vive dois momentos, né? As pessoas que estão extremamente conscientes, né, sabem do grau de risco que elas estão e estão investindo e trabalhando pesado para matar essas ameaças. A gente falou disso num outro episódio. E a gente tem o pessoal ainda que está tentando entender esse contexto e não está se preocupando com esses ataques. A gente falou muito, brincou até que a gente tem duas certezas, né? A gente vai morrer e que vai ser atacado. É verdade. E aí é onde a gente não tem, o Marcos falou muito bem, esse grau de maturidade para fazer pelo menos saber quais são os processos críticos para o meu negócio. O que eu não posso parar, o que eu devo proteger, né? Principalmente nessa jornada de migração para a nuvem. O que é crítico aqui que eu não posso parar e não posso deixar de executar, né? No caso de um incidente de criptografia, por exemplo, né? Do ransomware, como é que eu faço ali o mínimo para poder manter o meu negócio funcionando? Tá? Perfeito. Então a gente tem os dois contextos hoje no mercado. Tanto empresas que estão já buscando um passo na frente, né, das ameaças, e eu tenho também o pessoal que está começando a justificar e tentar justificar junto aos conselhos. A gente tem visto muito tema sobre ter uma pessoa de segurança da informação dentro dos conselhos hoje. Isso é uma coisa que todo mundo está comentando e tem empresas que têm essa maturidade e tem empresas que não. Mas você acha, até pergunta para vocês dois, vocês acham que essa diferença, ela é o quê? Setorial? É por tamanho de empresa? Ou é de tudo um pouco? Tem empresa grande com pouca maturidade, tem empresa pequena com muita maturidade. Como que está essa distribuição no mercado? Né? Quando a gente olha que o Brasil tem, né, dimensões continentais. Né? O Brasil é extremamente heterogêneo em termos, né, no mundo corporativo. Tem empresas de 50, 100 mil, talvez, funcionários. Tem empresas, Brasil afora, com seus 5, 10, 50 funcionários. Como que está essa... Eu acho que é um pouco a combinação de grau de maturidade e não tamanho da empresa. Então, a gente vê startups muito bem organizadas, são empresas menores, mas que estão num nível de maturidade maior. A gente vê empresas que têm a sua dificuldade, mas aí tem um outro ponto interessante que você trouxe, Thiago, e você também trouxe, que é o seguinte: o tema cyber, ele não é um tema nem de tecnologia, nem de segurança, é um tema de negócio. Então, vamos entender que é para o negócio. Sim. E a partir do negócio, não é fazer um investimento. Então, sabendo que cyber é um tema de negócio, como a gente não só
protege o negócio ou acelera o negócio de uma forma mais segura. Esse ângulo é importante porque se esse ângulo for compreendido, todas as discussões, se esse ângulo for compreendido, você tem 2 momentos. O que eu estou hoje e tudo que eu vou fazer de novo a partir de hoje. O que você está hoje, talvez você fale assim, bom, eu tenho que arrumar a casa, mas eu estou sabendo que eu tenho que arrumar a casa, eu não tenho tempo para arrumar a casa, mas eu tenho que fazer essa coisa amanhã. Eu tenho que definir uma nova estratégia de negócio, eu tenho que definir uma aceleração de negócio. Esse é o que é importante para daqui 1 ano, 2 anos. Esse ponto novo seria importante ele já começar de uma forma diferente, já começar de forma segura, já no desenvolvimento dessa estratégia, levar, se dentro desse desenvolvimento de estratégia, ou dentro desse investimento, eu já estou de uma forma segura, eu já caminho num momento novo, acho que isso é importante a gente colocar. A outra coisa que acontece também, que é um tema talvez um pouquinho mais complexo, tem esse ponto de que, vamos colocar uma pessoa de cyber no conselho? Será que esse conselho tem um letramento, ele consegue entender, absorver as informações? Isso é importante para ele. Do ponto de vista de estratégia, do board, do CEO, isso faz parte da estratégia, um crescimento, tem a consciência de que ele pode estar exposto, pode estar atacado. Se não começar com essa conscientização, não adianta colocar o CISO, não adianta colocar. Então, tem esse ponto, e só mais um pouquinho eu queria colocar, Fica à vontade. que é o seguinte, vamos, então, olhar as camadas da empresa. Então, você tem a área de infraestrutura, a área de TI, você pode ter a área de cyber, tem a área de negócio, tem a diretoria e tem a vice-presidência e o presidente. A estratégia nasce daqui e, às vezes, ela chega aqui embaixo sem a compreensão do objetivo da estratégia. Então, esse é um desafio. Né? A presidência, o board definiu. A nossa estratégia é crescer daqui 2 anos e fazer isso. O que isso significa para a área de infraestrutura, para a área de TI, para a área de segurança? Eles deveriam compreender o que isso significa em termos de investimento e coisas desse tipo. O que nós vemos é um gap muito grande de compreensão de quando nasce a estratégia até a implementação aqui. Aqui, na maioria das vezes, o que eles compreendem é eu preciso comprar isso ou comprar aquilo. Mas não é questão de comprar isso, é questão de como eu apoio essa estratégia, como eu fortaleço. Então, o que eu quero dizer é que ainda existe um gap, passa por conscientização, mas passa por um ponto de que algumas empresas já estão fazendo isso, que é ter uma linguagem que é compreendida dos 2 lados, porque o que a gente mais ouve é o pessoal de TI, o pessoal de segurança fala uma língua que a área de negócio não entende. E a área de negócio fala... Então, nós precisamos chegar num comum acordo de entendimento do que isso significa para agilizar o negócio, para habilitar o negócio. Então, esse é um outro ponto que fica aí no meio do caminho, que ele às vezes é solto, mas muitas coisas não acontecem porque não há esse elo de compreensão. E a gente acaba esbarrando muitas vezes em o negócio bypassar a segurança, né? Eu já vi alguns contextos que você acaba desprotegendo para poder atender a necessidade da área de negócio. E aí, logicamente, você vai ficar vulnerável e exposto, né? E tem também as empresas que olham para a área de segurança como uma vilã. Fala, poxa, é o pessoal que não me deixa fazer nada, não posso pessoal que só pede dinheiro, né? Há 15 anos atrás, fazer um pentest numa aplicação, antes de subir em produção, era algo assim de outro planeta, né? E aí vinha aquele relatório cheio de vulnerabilidades lá, o cara não vai subir. Né? Não vai subir, mas aí o negócio muitas vezes falava, poxa, preciso subir, acabou, é dinheiro para a companhia, eu vou botar para dentro. Né? Então, acho que orquestrar esses 2 momentos, né? O quanto maduro eu tô versus o quanto eu tô apoiando o negócio, mas eu concordo plenamente, Marcos. Tem uma desconexão entre a estratégia, muitas vezes, e o que está acontecendo no negócio. E, Thiago, quem seria o responsável por fazer este elo dentro do negócio? Porque eu entendo que talvez o CISO está cuidando das coisas de CISO. Está olhando para a cibersegurança, inovação, tecnologia e etc. O negócio está olhando para o arroz com feijão da empresa, o que a gente coloca ali no prato.
Mas quem é que vai fazer esse elo? Será que é só uma questão de conscientização ou a gente pode linkar alguém no negócio para fazer isso? Vai surgir um novo cargo aí, talvez, do BISO, como o Marcos tinha comentado. Existe isso? Uma outra pergunta que eu queria encaixar junto é, lá fora, isso também acontece? Ou a gente tá todo mundo igual, lá tá diferente, porque lá acontece de forma diferente, já tem uma maturidade maior? Eu acho que quem tem que liderar esse movimento em todas as empresas são os stakeholders. Então, quem que seriam os stakeholders? Depende da empresa. Então, pode ser o board, pode ser os shareholders, pode ser, em caso, né, de empresas públicas, né? Pode ser, se for uma empresa de um dono só, né, de sócios, os sócios, que vão ser, pensando primeiro até no worst case scenario, né? Se acontecer algum ataque, quem que vai ser o impactado? Os stakeholders, Sim. né? Os primeiros, os mais afetados vão ser os sócios, e depois, claro, vem, né, o quadro de funcionários e tal. Então, tem que começar por algum lugar. Geralmente é quem está mais com a bunda na janela que tem que puxar esse gatilho. Lá fora, eu entendo que sim, tem uma maturidade maior, né? Eu acho que o Brasil tem alguns casos, empresas, setores que são bem de vanguarda no quesito cibersegurança, né? Sem citar alguns aqui, mas as pessoas conseguem imaginar alguns setores nossos que dão um exemplo para o mundo, né? Em termos de A gente poderia tecnologia, talvez de falar inovação. até do setor financeiro, né? Financeiro, até... Sempre foi muito robusto, ainda elogiado pelo pessoal de fora. A inovação as que a gente tem, muitas vezes, se originam até no Brasil, né? Antifraude, etc. Mas, como um todo, se a gente olhar para a curva estatística do Brasil, eu acho que a gente tem um skill mais para ainda uma imaturidade. A gente está vindo nessa curva de ascensão. Enquanto nos Estados Unidos, cyber vamos decidir aqui o novo escritório, já tem uma conversa de cyber. Vamos pintar de azul, de verde a parede. Já tem uma pauta de cyber, porque o pessoal sabe, tá junto. Caminha. Porque sabe que não adianta. Todo mundo, é o que vocês falaram aqui, todo mundo vai ser atacado, né? O pequeno ou o grande, é só uma questão de tempo, às vezes nem tempo, às vezes o cara já está atacado e nem sabe, vamos dizer assim, né? Então, acho que lá a conversa já é mais madura. Até porque muitas das soluções, né, vêm dos Estados Unidos, Israel, enfim, esses grandes polos. Eu acho que a cultura já existe, já está incutida dentro da área de TI, né, da área que cuida da tecnologia, mas já vem do pessoal de negócio. Tecnologia é business, né, lá fora. Acho que aqui no Brasil, às vezes, a gente tem uma dificuldade de entender que tecnologia como um todo é um enabler, né? Ele faz as coisas funcionarem melhor. Você, por exemplo, tirar uma norma, né, ISO 27000, seja o que for, se você implementar ela corretamente, você vai ter um benefício não só da norma, mas da melhoria de processo. Cyber é a mesma coisa, né? Muitas das coisas que se faz em cyber passam por melhoria também de processo, passam por entregáveis que melhoram o business. É isso que as pessoas têm que entender. Então, não é custo. Às vezes é ganho de performance. Então, tá vendo aí? Você que está ouvindo esse podcast, você que já é um CISO, você que trabalha na área de cibersegurança, ou você que está iniciando a sua carreira, é muito importante não só fazer o arroz com feijão, mas levar cyber direto para o negócio. Cibersegurança, antigamente, era um quartinho escuro num canto de algum lugar. Hoje em dia, a gente quer a nossa cadeira junto com quem toma as decisões, para que ela possa ser mais assertiva e mais segura. E aí, até aproveitando esse gancho, como que é fazer isso hoje em dia, lá no Palo Alto? E como é que vocês veem isso para o mercado como um todo, né? Essas decisões e etc. Essa participação da cibersegurança num nível mais C-level, num nível mais prioritário do negócio. Não, legal. Pegando esse gancho aí do Thiago e pegando a sua pergunta, qual é o posicionamento do CISO, como que a gente evolui? Eu acho que o CISO, ele tem uma carga muito grande de trabalho e de responsabilidade. Às vezes ele se sente até sobrecarregado, isolado, né? Sozinho ali, solitário. E com dificuldade de externar o assunto numa linguagem que é compreensiva, porque ele é um só, área de negócio são vários interlocutores, tem o board, então tem esse desafio. Então, o que a gente tem visto no mercado, e tem algumas coisas que chamam a atenção, eu vou dar 2 exemplos que eu considero boas práticas do CISO, ou que modelos que eu achei interessante. Existem algumas empresas que eles transformaram o CISO, a função de CISO em BISO, que quer dizer Business Information Security Officer. E o papel desse BISO é falar uma linguagem de negócio
para as áreas de negócio. Então, ele precisou se adaptar numa nova linguagem, no entendimento. Então, isso me chamou a atenção, porque isso faz sentido. Porque o gap me fala de uma forma que eu compreenda. Então, esse foi interessante. Então, esse é o modelo que me chama a atenção. Outro modelo que me chamou a atenção, e aí foi um exemplo de um caso que nós tivemos, que foi a empresa tinha um desafio, e esse desafio ele conseguia ser solucionado com uma solução de cloud security. Então, ele precisava proteger o que estava na nuvem. E aí é interessante porque o papel desse CISO foi um papel habilitador e conciliador, porque o CISO, eu estava nessa reunião, o CISO chamou a área de compliance, chamou a área de governança, chamou a área de cloud, chamou a área de desenvolvimento na mesma sala para apresentar uma solução de cloud security que endereçava a área de compliance, endereçava a LGPD, toda a parte de governança e todos os desafios que as outras áreas tinham. Então, olha só, o CISO foi o grande orquestrador. Ele não foi o que falou não, ele foi o habilitador. Então, foi interessante que no final da reunião, o CISO perguntou para cada um dos stakeholders ali da área de cloud se aquilo atendia. E todo mundo falou, isso me atende, isso me atende. Então, a posição do CISO ali foi diferente. Ele também era parte, mas ele não foi, não, isso não serve, isso não serve. Então, isso me chama a atenção. Teve um outro caso, uma outra empresa aqui, bem tradicional no Brasil, onde a área de segurança, olha só que interessante, ela falou assim, olha, esse projeto foi um dos projetos mais fáceis de justificar o investimento. Porque o que eu fiz foi conversar com cada área de negócio e, nesse caso específico, a solução que nós implementamos, eles acabaram executando um tag em cada área de negócio, onde cada área pagava pelo seu uso da tecnologia. Então, ele praticamente pegou o investimento e fatiou nas áreas de negócio, que está perfeito. Se você usa mais, você paga um pouquinho mais. Se você usa as menos... Então, são 3 exemplos de formas de como o CISO pode avançar nesse caminho. Então eu vou dizer uma coisa aqui que vai impressionar todo mundo. Seja um CISO pizzaiolo. Divida em fatias e fica mais fácil de todo mundo comer um pedaço da pizza. Dividir para conquistar, né? Exatamente. Todo mundo vai pegar Eu acho esse approach maravilhoso. Porque dessa forma você justifica, você não se isola, como você mesmo colocou, né, Marcos? Que às vezes ele fica isolado, fica lá no canto dele. Vai lá, faz uma grande pizza, divide em várias fatias e todo mundo vai comer um pedaço e vai ficar seguro no final do dia. Eu acho que esse é, talvez, o melhor approach que a gente pode utilizar. Falou tudo. O melhor approach seja um CISO pizzaiolo. Esse é o recado desse podcast de hoje. Mas, Flávio, olhando aí para a questão de negócio, a gente tem falado bastante com muitas empresas e etc, né? Nessa questão aí de cibersegurança, a gente tem um approach de dizer que cibersegurança deveria ser feita em camadas. Como é que você enxerga essa questão de camadas para o negócio? Isso realmente é tão importante assim que a gente precisa dividir isso em camadas? E como é que o pessoal que está nessa maturidade... Eu não sei hoje qual a minha maturidade, eu não sei em que camada eu estou. Qual caminho eu devo seguir? Eu acho que, assim, a questão de dividir para multiplicar e para conseguir alcançar todas as áreas é fundamental. Quando a gente pensa nas camadas, né? Você falou muitas vezes aqui no começo sobre o Firewall, né? Firewall era o primeiro elemento lá que todo mundo era o perímetro, colocava, né, de segurança. Era fantástico. Quando eu tinha um perímetro fechado, né, dentro de um ambiente só, não tinha nada para fora, não tinha cloud, não tinha um colaborador trabalhando remoto na época do home office, era incrível. Só que agora mudou totalmente o contexto. Então, quando a gente fala dessa abordagem em camadas, eu estou começando a cuidar de cada uma dessas camadas, né? A gente fez até uma analogia com a cebola um tempo atrás, para poder chegar no principal, que é o dado, né? O quanto o dado é crítico e importante para o negócio, né? Quanto vale aquele dado? Qual é o dado que eu devo proteger? Né? Tem todos os dados que devem ser protegidos? Ou tem dados que são mais críticos para o meu negócio? Então, assim, a estratégia de quebrar em camadas aí, né? Visa, primeiro, conseguir o investimento para poder levar esses projetos para frente,
né? E não só fazer aquela venda que você está vendendo só produto e não solução, né? E conseguir atingir a dor aí e dar continuidade para o negócio, né? Então, ter um plano de continuidade, ter um assessment para entender qual a maturidade, qual momento eu tô, né? E para onde eu vou é fundamental para começar qualquer projeto, tá? É por isso que a gente sempre fez analogia com as camadas aí. E Perfeito. tem um ponto importante, tudo certinho, mas tem um ponto importante hoje que é para onde o mundo está indo, Perfeito. né? Esse avanço, né? E é interessante a gente falar de perímetro porque hoje ele se dissolveu. Eu até costumo fazer uma brincadeira, Marcos, para elucidar, que era o seguinte. Antigamente, qual era o perímetro de segurança de uma empresa? Era o meio físico, né? Sim. Então era um muro ali, tudo Era fechadinho. Aí o segurança lá, dizendo quem entra e quem sai. Depois disso, mudou um pouquinho, o mundo foi digitalizado, e aí passou a ser um perímetro de rede, né? Uhum. E agora o perímetro lá controlado. Aí o pessoal agora espalhou, aí até cabe uma pergunta, né? Como foi para Palo Alto Networks trabalhar agora com essa questão o perímetro não é mais só o firewall, não é mais só esse meio da rede, agora ele é global, né? Eu tenho gente trabalhando em remoto que tá em Dubai, eu tenho gente trabalhando em remoto que tá na Inglaterra. Como é que foi isso, né? E aí, como é que isso se encaixa? Como é que a Palo Alto se adequou? Teve uma modificação nos firewalls para que isso fosse ajeitado, por exemplo? Na verdade, por favor. Não, só complementando. E aí o dado, muitas vezes, nesse perímetro tá viajando. todo, ele tá na nuvem, né? Em algum lugar. Então tem tudo isso, mais os suas aplicações. Ou no HD do laptop da pessoa lá na casa dele. Essa é uma das perguntas talvez mais emblemáticas que nós temos aqui, porque o mundo de hoje é diferente do passado, né? O perímetro se dissolveu e aí como é que funciona, né? Como que a gente pode ajudar essas empresas? Primeiro, pelo entendimento de que o perímetro se dissolveu. E aí eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, hoje o perímetro pode ser o seu celular, pode ser o seu computador, pode ser a nuvem, pode ser qualquer coisa. Só que essa qualquer coisa agora, diferente de antigamente, ou de um tempo atrás, que você, com seu celular, a única coisa que tinha que fazer, eu vou acessar a empresa e aí na empresa eu vou para a nuvem. Agora, do seu celular, você faz qualquer coisa, você vai para qualquer lugar, olha só. Então, você pode acessar na empresa, você pode acessar o que está na web, você pode acessar o que está na nuvem, você pode acessar uma aplicação corporativa daqui. Então, que controle que hoje eu preciso para isso? Né? Então, esse é um ponto fundamental de entendimento também. Quando eu estou na nuvem, muitas empresas esquecem que a responsabilidade do que está lá dentro é da empresa e não do provedor de nuvem. Então, como eu protejo tudo que está ali dentro de visibilidade, de exposição, de compliance, de governança? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental desse entendimento, né? E a outra coisa que eu vejo aqui do ponto de vista de evolução de tudo isso é que, por causa desse contexto atual que a gente vive, onde você pode acessar qualquer coisa de qualquer lugar, a qualquer momento, como você protege isso? Tá? Então, e vendo um pouquinho em cima da pergunta que você fez, a Palo Alto teve que se transformar. Ela adquiriu 17 empresas nos últimos anos para poder acompanhar esse desafio de mundo, de perímetro. Então, hoje, o que eu quero dizer, a gente estava falando um pouquinho antes lá, do solução, você precisa sim proteger os seus dispositivos, seja lá o que você tem, só que hoje essa proteção, ela está muito avançada, hoje passa por investigação, você tem solução que investiga, ele não deixa mais você fazer coisas. Então, isso daqui é um ponto importante. Hoje, você falou do firewall, hoje, se você está no mundo, está solto, você não consegue colocar em lugar nenhum. Então, hoje existem tecnologias, né? O ZTNA é uma delas, que protegem todo mundo que está voando por aí. Esse é um exemplo de tecnologia. E quando chega na nuvem, você também precisa ter tecnologia. E o que muda tudo isso, sem entrar em detalhes, é que hoje a tecnologia ela está muito mais preditiva, e ela está muito mais automatizada a ponto de ela tomar decisões sabendo que o usuário vai esquecer coisas. Sabendo que o usuário vai infringir LGPD, sabendo que ele vai deixar uma coisa mal configurada, sabendo de tudo isso, que é normal, é comportamento humano, hoje a tecnologia está muito mais avançada, seja
com machine learning, seja com inteligência artificial. Então, não é hoje uma questão de tecnologia, é uma questão de como você se organiza, né, do ponto de vista da empresa, de entender, e o que a gente está falando um pouquinho, pode não ser em cima da aquisição, mas pode ser adquirindo um serviço que te dá essas características. Então, acho que o ponto aqui não é mais o mundo tradicional. E esse mundo necessita de uma visão mais holística, de uma visão de plataforma. Uma outra coisa que essas coisas deveriam estar integradas e deveria ter uma entidade de inteligência que hoje já existe para linkar tudo isso. Para falar assim, eu já sei que você vai esquecer isso, eu já vou criar o playbook, eu já vou ser mais preditivo, porque o ponto crucial do que o mundo do que está todo mundo buscando, e a gente está buscando também, e hoje já existe, de uma certa forma, olha só que interessante, a empresa, vamos supor, dar um exemplo de uma empresa que foi atacada. Tá, ela foi atacada, aí vamos chamar alguém para ajudar na investigação, no forense. Vai fazer o forense. Aí você vai levar um mês para fazer a investigação, para pegar todos os dados e tudo o que aconteceu, para chegar à conclusão de que durante aquele mês o atacante entrou por aqui, fez isso, fez tudo aquilo e criptografou. Olha que interessante. Demorou um mês, mas os dados já estavam lá, estava tudo lá. Ele só teve que olhar para trás, mas ele já existia, estava tudo lá. O rastro estava lá. Se tudo existisse, o rastro estava lá, por que não a gente não consegue predizer isso? Por que não a gente já não consegue, de uma forma automática com inteligência artificial, já avisar que está acontecendo ou já mitigar isso? Esse é um ponto fundamental do mundo que a gente está hoje, que é esse salto perante a tecnologia de dizer, não serve mais olhar para trás, eu preciso prever e ser preditivo, eu preciso fazer tudo agora, eu tenho que evitar agora, em tempo real. Acho que esse eu dei o exemplo, mas isso é o que nós temos hoje. E outro ponto que a gente está falando, que eu acho que é super importante a gente colocar aqui, em cima da maioria das empresas que foram atacadas aqui no Brasil, existe um ponto em comum entre elas, né? E o ponto em comum foi muitas delas tiveram dificuldades porque não tinham um processo definido de resposta a incidente. Se acontecer alguma coisa hoje aqui, o que eu faço? Por onde eu começo? E provavelmente eu já treinei isso, já tá tudo, todo mundo já sabe em que posição vai jogar do jogo? A gente já sabe? Então, isso é fundamental. E a maioria que tiveram dificuldade, porque não tinha isso bem definido. Se a gente faz aquele treinamento do CIBA, que todo mundo tem que descer a escada, então todo mundo sabe se acontecer, o que tem que fazer. Não, o ataque é que nem um prédio colapsando. Se você demorar para responder, né? O prédio não vai sobrar mais nada dele, né? Então, e o que eu quero dizer é que isso vai continuar acontecendo. Então, fica um alerta para as empresas fazerem essa reflexão de tudo. Qual é o meu estágio de maturidade, qual é o gap, o que eu faço, e onde eu protejo primeiro, como eu me fortaleço continuamente. E se acontecer, vamos então fazer um exercício. Se acontecer, o que a gente faz? Qual é o dia zero, né? O que eu vou fazer O que eu vou fazer? Acho que esse é um exercício importante que eu concordo, o board tem que fazer. Qual a exposição que a minha empresa tem? Porque tivemos empresas aqui que foi mais que uma vez. Tem que estar na pauta, é que nem acho que investimento, né? Que todo mundo fala, qual que é o seu apetite para risco? Acho que para os stakeholders tem que ter um pouco dessa conversa. Qual que é o seu apetite para risco? Quanto você está confortável de deixar seu negócio exposto, né? E ter algo que impacte não só com questão de multa, tal, ou um ransomware que você vai ter que pagar para liberar os dados, ou alguma coisa forense pós para tentar ver o que você consegue reaver. Em todos os cenários é caro, é mais barato fazer a lição de casa. Mas olha que interessante, tem CISOs aqui que a gente conhece que o investimento de cyber perante a empresa está vinculado ao grau de risco. Qual risco você quer ter? Vai custar... Qual é o investimento? Depende do seu apetite para risco. Não. Isso me lembra muito a época da alta disponibilidade, né? Quanto você vai investir em alta disponibilidade para deixar seu negócio online aqui, independente do... Não conseguir os 5 noves lá de disponibilidade, né? A gente está vivendo isso em cyber agora, né? Sim. Quanto você compra de risco e quanto você não vai comprar do risco.
quando você provisiona, né? Exato. Para operação parada, né? A gente tem clientes que, antes de serem nossos clientes, sofreram ataques, né? A gente, inclusive, acho que se tornaram nossos clientes pós-ataque. E isso foi uma conversa, né, franca, clara. Né? Depois que aconteceu o ataque, por exemplo, um deles ficou o quê? Uns 5, 7 dias com tudo parado. Tudo. Do e-mail, acho que ao sistema de crachá, as linhas de fábrica, os bancos de dados, tudo. Tudo travado, sem acesso. Todos os funcionários tinham que usar o telefone pessoal, né, o WhatsApp, e-mail pessoal para conseguir fazer as... Inclusive, foi até nesse momento que eles contrataram a gente para fazer um serviço lá. E você vê, pô, quer dizer, quanto custou isso, né? E tudo era, a gente sabe, em hindsight, né? Sim. Tudo era evitável, tudo era remediável também, Sim. pós-ataque. E, enfim, não foi, né? Então, eles sofreram todas as piores consequências de um ataque. E temos outro caso interessante, que é só para contextualizar essa coisa que você falou aí do como eu protejo, como eu começo. Eu tenho um caso real aqui de uma empresa. Então, imagina uma empresa, independente do número de funcionários, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Ela não tinha nada da Palo Alto. Não era a base nossa. Nós fomos lá ajudar essa empresa com um tópico que ela tinha em mente. Ela não tinha um projeto, ela tinha um tópico a resolver que era: eu preciso aumentar a minha eficiência operacional. Foi isso. Eu preciso aumentar a minha eficiência operacional. Fizemos uma análise daquela coisa, vou dar exemplo. Então, imagina uma empresa que a inteligência artificial identificou uma máquina do usuário que estava comprometida, ela isolou a máquina, ela abriu o chamado no Workday lá da empresa, abriu uma mensagem no Slack para o gestor, isolou a máquina, arrumou a máquina em 20 segundos sem intervenção humana. Quanto custa a redução de pessoas envolvidas nisso, num caso real, que você tem... Risco, né? Redução ou até do da catástrofe, né? Porque... Então, quanto custa isso? Então, isso vai ao encontro disso que você falou, desses custos. Assim, você poderia falar, putz, vai custar, é um investimento. Não, é redução, é aumento de eficiência operacional, porque quantas pessoas estariam envolvidas nesse processo? Tem que ligar para o helpdesk, tem que abrir o chamado, o cara vai lá ver a máquina, não sei o que está acontecendo, não sei a causa raiz, não sei quanto tempo leva isso, multiplicado pelo número de funcionários, pelos chamados que você tem, ocorrência. Então, você entende que é um pouquinho esse olhar de eficiência, porque olha quanto custo embutido você tem numa operação tradicional. Então, acho que, pegando esse gancho, né, parte do trabalho do CIO, do CISO, é muitas vezes explicitar esses custos implícitos, né? Porque muitas vezes Ele deve desafiar o time. Como a gente traz eficiência operacional? Falei muito disso já aqui, né, mas quanto se questionar sobre o que está sendo feito ali, né? Para ver como é que o automático. Acho que a gente vive agora o movimento da hiperautomação, né? A gente começa a hiperautomatizar tudo. Para quê? Para deixar esses caras que são snipers em segurança posicionados para pegar ataques sofisticados. É isso. Então, assim, esse cara que estava tratando um incidente básico hoje, ele vai ser preparado para ficar como sniper, lá fazendo uma analogia aqui com... É isso. A gente pode, então, dizer o seguinte, né? A ideia... Além do pizzaiolo? Além do pizzaiolo... Agora vai vir uma outra analogia de comida. que isso? Vocês acham que eu só como? Eu sou gordinho assim porque, né? Não como pizza, olha só. Na verdade, a ideia seria, então, se a gente está olhando para o futuro, né, das questões de ameaças, a gestão de negócio e cibersegurança vista como parte integrante do negócio, a gente pode colocar, então, de que a gente precisa de um CISO pizzaiolo, a gente precisa de pessoas snipers, né, treinadas quase como se fosse para o exército na hora de lidar, só que tem 2 pontos importantes. A parte de automação dos processos, para que eu possa ter os snipers ali munidos de ferramentas e munições para tiros certeiros,
E eu preciso ter uma outra coisa que é muito importante, que é ser preditivo. Foi o que o Marcos tinha colocado ali. Eu acredito que em breve olhar, né? Olhar para o futuro é olhar para ser preditivo. Por exemplo, né? A máquina foi corrigida de forma automática por uma inteligência artificial que olhou um contexto que talvez um ser humano levaria horas para fazer. Então, eu acho que com essas dicas, nosso próximo investimento em ferramenta tem que ser um forno de pizza e uma sniper, né? Porque É, é o que a gente vai precisar. Pizza Pizza automático, autônomo. programado, que você pode programar ele em qualquer lugar. Ou que talvez ele já saiba Vai que ser você assim, tá ó. com fome. Vai aparecer um painel onde você vai escolher quais elementos de cibersegurança você quer na sua pizza. E aí, eu quero um pouco de fire, eu quero um pouco de sniper, eu quero um pouco de Mas pepperoni de defesa. você vai simular. E tem um terceiro ponto, Marcos, muito importante, que é simular isso constantemente. Tem que simular. Tem que simular. Essa receita da pizza toda vez aí pra poder, no dia que alguém pedir essa pizza, você tá preparado. Mas você quer ver outra dica que você deu nessa sua explicação? Que é o que acontece hoje no dia a dia, que é o seguinte. Na maioria das empresas que tem um SOC, tem um centro de operações, eles têm o maior desafio qual é? Milhares de alertas sem estar contextualizado. Então, nós matamos esses meninos de uma avalanche de coisas que é impossível... Improdutivo, Não, né? é impossível o ser humano absorver, E correlacionado. correlacionar isso. Os atacantes usam robô. Então, você não consegue defender contra o robô. Então, o meu ponto aí do que você falou... Uma guerra não que é simétrica, né? que você é super real e vai para o seu encontro, que é essa mudança de visão, essa mudança de olhar, porque hoje esse modelo não funciona. Quantas pessoas você precisaria ter no seu centro de operações para acumular milhões ou bilhões de alertas? De várias Não é por ferramentas, aí, né? de várias ferramentas. E aí você falou da automação. Sim, hoje já existe solução que a automação já vem automática. Os playbooks já criados, vem fazendo toda a varredura de análise de processos. Então, esse não é o ponto. Mas o meu ponto crucial é a pirâmide tem que mudar. E aí vai para o ponto dele de que você tem que ter o sniper. Então, você não precisa ter todo mundo para fazer isso. Eu vou dar exemplo da Palo Alto Networks. Nós temos 15 mil funcionários e nós temos um centro de operações. Esse centro de operações funciona das 8 às 5, de segunda a sexta. Não funciona 24 horas e não funciona de sábado e domingo. Nós temos 9 pessoas para segurar 26 bilhões de alertas diários. E o nosso tempo de resposta é 10 segundos. Por quê? Porque a máquina, a inteligência artificial, o machine learning faz o trabalho que o humano não dá mais, não tem condições de fazer. E o humano está ali para falar, isso aqui eu vou olhar. Porque já vem mastigado. Então, essa mudança é fundamental, porque hoje, nesse modelo que nós temos de mundo, não dá mais para ter esse tipo de infraestrutura. Não dá mais. É impossível. Eu queria mudar, então, o prisma um pouco aqui do que a gente está falando, Marcos, aproveitar os teus 25 anos de experiência de mercado e falar um pouco disso tudo sobre o prisma das pessoas. Quando a gente olha para o mercado hoje, né, a gente está falando aqui de preditivo, de automação, de inteligência artificial, machine learning. Qual é o conselho que você pode dar para os jovens hoje que estão entrando nesse mercado? Que é um mercado muito diferente do mercado que você entrou 25 anos atrás. Acho que nem chamava de cyber na época, né? Então, com essas evoluções, onde que entra, né? O que esses jovens deveriam estar estudando, olhando? Como que o cara entra nesse mercado se o SOC, né? Sim, de uma Palo Alto precisa de 9 pessoas? Ou seja, onde que esse cara tem que tá dando atenção hoje? Olha só, jovem mancebo, preste atenção porque essa vai para você. Não seja um jovem neném, escute o que o nosso amigo Marcos tem a dizer. Então, eu vou dar algumas ideias aqui, tá? Mas essa é uma pergunta realmente de 1 milhão, né? Mas vamos lá. Quais são os lugares, talvez, de potencial que esses jovens, saindo agora, o que eu faço? Para onde eu vou, tá? Então, acho que tem alguns temas importantes aqui. Partindo do princípio que essa nova geração está vivendo num mundo
totalmente diferente. E esse mundo é esse que a gente falou, de que tá tudo solto por aí. E esse mundo tem alguns pontos fundamentais. O primeiro é o conhecimento de cloud, o conhecimento de desenvolvimento, o conhecimento de arquitetura de cloud. Hoje é muito difícil você encontrar um profissional que conheça a arquitetura das 3, 4 grandes provedores de cloud. Esse cara não existe. Esse cara não existe. Então fica a dica de conhecer esse mundo de cloud, tudo que está ali dentro, seja de arquitetura, seja de desenvolvimento, seja de aplicação. Eu acho que esse é um ponto fundamental. A outra parte que eu vejo é com relação... Esse mundo hoje, ele está se tornando diferente porque vem com essas características de automação, de inteligência artificial. Então, tudo que está no mundo de cloud, na minha opinião, é uma aposta certeira. Porque esse entendimento é fundamental para depois você ter o entendimento de cyber. E se você for querer participar ou desenvolver um conhecimento na área de cybersecurity, eu começaria com esse tema de cloud e todos os componentes que envolvem as grandes nuvens. E o buzzword, né, do momento, que é inteligência artificial. Você recomenda a pessoa entrar nessa área? Porque acho que o grande desafio, né? Você pega uma OpenAI. Eu visitei uns 3 meses atrás a sede deles em São Francisco e não lembro quantos funcionários eles me disseram na época que eles tinham, mas era um número pífio para a abrangência e o que eles estão, né? A disrupção que eles estão causando no mundo, o número de funcionários é ridículo. Então, tem espaço, né? Um cara que vai querer ser um data scientist ou alguém especializado em inteligência artificial, tem espaço tanto assim no mercado? Acho que é uma dúvida que muita gente tem, né? Eu acredito o seguinte, Thiago, olha que interessante. Essa pergunta é importante porque nós estamos num ponto crucial do início da revolução. O ponto de partida é de uma revolução, chamado AI. Eu acredito que nesses próximos 2 anos a gente vai ver muita aplicação de AI em cima dos copilots, que todo mundo vai ter um copilot para assessorar a inteligência artificial para aumentar a eficiência dos negócios. Se a gente pegar só esse gancho do copilot, que conhecimento você deveria ter para pilotar bem o copilot? Que no final do dia o copilot é um motorzinho de inteligência artificial. Tudo bem, o motor vai fazer o que você quiser. O ponto é como você começa a interagir e conhecer a forma de comunicação, a forma dos prompts para você chegar ali. E para você fazer isso, você tem que ter uma base tecnológica. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que existisse uma solução de AI que já existe. Vou dar um exemplo de Cloud Security. Já existe. Tá? E existe o Copilot. Então, essa pessoa que vai brincar com o Copilot, ele precisa entender muito bem como fazer as perguntas para obter a melhor resposta possível, porque o motorzinho vai fazer, já está lá, vai estar apurado. Quanto melhor ele fizer a pergunta, bem estruturada, melhor ele vai ter a resposta. Porque já não é uma questão de base de dados, é uma questão de como eu obtenho isso aí. Só que essa pessoa, ela precisa ter fundamentos tecnológicos mínimos para juntar isso, porque o Copilot sozinho não é. Então, eu vejo ainda muito espaço de maximizar o fato de ter esses Copilots já pronto, ter a inteligência artificial. Então, não é questão de competir com a inteligência artificial, mas agora sabendo disso, qual é o nosso estágio humano evolutivo para obter o melhor proveito disso. Eu não sei que função gastronômica você consegue agora olhar aí. Eu acho que para o cara chegar a ser chefe Michelin, um restaurante Michelin, ele tem que conhecer os princípios básicos ali de auxiliar de cozinha. Tem que saber que ingredientes que ele usa. Exato. O que eu diria, né, nesse caso, seria o seguinte: qualquer um pode cozinhar.
né? Se você pegar uma receita, qualquer um faz. Para mim, o ChatGPT é a mesma coisa. Ele é um grande livro de receitas. Uhum. Todas as receitas que você precisa estão lá. Aí você faz a receita que ele te passou e ficou, desculpa a palavra, uma bosta. Porque é isso que acontece na maior parte dos casos. Porque você não aplicou um conceito básico. Então você não adianta você ter o livro de receitas. Você precisa ter um conceito básico. Qual é o ponto que o chocolate fica bom? A temperatura Qual é a de cocção. temperatura ideal? Então, assim, as perguntas que você deve fazer são embasadas no conceito que você tem e entendimento desses conceitos. Eu vou dar um exemplo na parte de cibersegurança que eu adoro, além de cozinhar e comer, claro, óbvio, que é a Comer, questão... Lógico. É a pizza e o carne do lado. Senão, não tem negócio. Que é a questão do seguinte, eu ouvi um cara, especialista em segurança da informação, cibersegurança super gabaritado, não dizendo contra, né? Quem sou eu pra ir contra? Mas ele disse o seguinte, não, porque hoje você pode chegar no chat GPT e pedir lá um backdoor, um script e ele te dá. Não dá. Não dá. Se você chegar no chat GPT e falar assim, me dá um backdoor, ele vai te dar um código qualquer em Python que abre uma porta. Mas se você não sabe o que é uma porta, se você não tem o conceito de entender o que é, pra quem nunca viu um tomate maduro, Cara, vai cozinhar com tomate ele verde. vai cozinhar com tomate verde. O molho não vai ficar bom, entende? Uhum. Então, é isso entender aí. o conceito. Você precisa entender os conceitos para que você possa aplicar esses conceitos e aí sim, ganhar tração, volume e força utilizando um Copilot, utilizando uma IA que vai tracionar você onde você não tem. Eu, por exemplo, sou muito ruim para código. Adoro redes, mas código não é minha praia. E aí, o que eu faço? Eu não sei código, mas a IA sabe. Eu pego peço trechos. Eu não peço um programa para ela. Eu não peço um backdoor. Sim. Eu digo para ela, olha, como eu abro uma porta no Python? Porque um backdoor é simplesmente você abrir uma porta. E aí ela me fala, olha, você pode abrir uma porta fazendo isso e isso. Legal, mas e se eu tiver no Linux? É do mesmo jeito? Ah, você precisa ter o Python instalado para rodar. Ah, então precisa ter um Python. Se você não tem esses conceitos, você não sai do lugar. Então, não é uma questão, né, de se você vai usar ou não o Copilot, ou se você será preparado para isso. É uma questão de o quão eficiente você fica, o quão você ganha de tração em relação aos seus concorrentes, utilizando a inteligência artificial. É isso que vai fazer a diferença. E hoje todo mundo fala, muita gente fala que o mais importante hoje é saber fazer boas perguntas. Pra tudo, né? Para tudo, é. E isso é Isso verdadeiro. vale para o nível estratégico, para o tático e para o operacional hoje em dia. Então, assim, é mudar esse ângulo todo, e mais uma dica aí para quem está indo, para onde o mundo está indo? O mundo está indo para esse lado? Qual é o sistema que eu posso me beneficiar para onde o mundo está indo? Eu acho que são dicas boas aí. E por que eu tô apertando esse botão, né? Porque ninguém se questiona muitas vezes porque ele tá apertando E o tem, botão. e tem E uma como outra, esse botão funciona. Exato, e tem uma que outra pior coisa, e tem uma outra coisa que está aí meio invisível que acontece no mercado brasileiro, que é, por um ponto, a escassez de recursos especializados, e a outra coisa, esses recursos sendo utilizados em outros países ou por outras empresas. Então, hoje tem um caso pessoal que acharam o rapaz no LinkedIn, uma startup no Canadá. Essa startup não tinha recurso no Canadá, contrataram uma consultoria e a consultoria chegou para essa startup e falou assim, aqui no Canadá não tem mais recurso, vá para o Brasil que lá tem recursos especializados de autoconhecimento. Tem recursos bons no Brasil. Veio aqui no LinkedIn, achou o menino, pagou em dólar, foi embora. Expatriou. Então, além de tudo, nós temos um desafio que é ter mais recursos especializados, formação de pessoas qualificadas no Brasil e as poucas que tem, ainda a gente está competindo com recurso externo. Competindo não só assim, né, expatriando, mas às vezes o cara está empregado aqui por uma empresa de fora, então, recebendo em dólar. Nós temos, esse é outro tópico, que nós temos um desafio com a formação aqui, sério. Então, não tem gente suficiente. Por isso que esses jovens talvez tenham aí... Tem espaço, tem muito espaço. Pegando a tua experiência, Marcos, se você pudesse, também com o intuito de aconselhar esse pessoal jovem, se você pudesse dissecar a sua trajetória até agora, a que você atribui o sucesso que você teve de liderar a Nortel, a Symantec, agora Sim. a Palo Alto Networks? Qual foi
o joio que te fez chegar aí? Se você pudesse... Eu compartilho, já me fizeram essas perguntas e aí eu fico sempre questionando. Funcionou para mim, até que ponto a gente pode utilizar isso para um momento, mas eu considero que, e talvez seja igual para vocês, né, do ponto de vista de perseverança, persistência, dedicação, mas a minha trajetória sempre foi muito baseado em conhecimento e eu tive um desafio, a minha cor, dentro das empresas que eu trabalhava, muita multinacional, e eu sabia que minimamente eu teria que fazer um extra para ser considerado. Então, partindo do ponto que eu sabia que eu tinha que ser over em alguma coisa para ter uma comparação mínima. Então, isso já era parte de tudo que eu fazia. Então, foi muito em cima de... Dentro de qualquer empresa que eu trabalhava, eu baseava muito em conhecimento e baseava muito em, conscientemente, o que eu preciso fazer de diferente que as outras pessoas não estão fazendo. Seja buscar mais conhecimento interno, seja ler relatórios, seja aprender outras coisas. Então, é você estar sempre em movimento, buscando conhecimento contínuo para ver uma diferenciação. Se você não parar, provavelmente o cara do seu lado ele não consegue acompanhar. E esse conhecimento, ele foi mudando ao longo do tempo. Você Ele começou na área técnica. Isso, eu comecei na área técnica, comecei como instalando coisas, né? Implementando coisas. Aí, depois disso, eu trabalhava numa empresa que foi adquirida pela Nortel Networks naquela época. Era uma empresa de 2 funcionários, eu era um deles. E aí fui para a Nortel. Aí depois na Nortel eu entrei na área de negócios. Aí depois fui sendo promovido até virar diretor de uma área lá específica. Mas sempre foi... Aí nesse caso da carreira foi você conhecendo e outra coisa foi você ajudando, desenvolvendo pessoas. E isso também foi uma coisa que acho que eu trouxe, que é cuidar bem das pessoas, olhar as pessoas como pessoas. E eu acho que todo mundo que está numa função de gestão tem uma responsabilidade de criar um ambiente propício para que as pessoas consigam se desenvolver de uma forma natural, baseado em conhecimento. Então, são alguns pilares desse tipo aí que me chamam a atenção, mas muito dele foi conhecimento. Sempre buscar alguma coisa que te coloque num estágio diferente numa comparação. Porque se for comparar, eu sabia que numa comparação eu ia perder. Sabia disso, era natural. Então, como que você, né? E nesse caso eu não fazia pizza, eu vou fazer 2 pizzas. Pois é, nesse caso eu tenho até esperanças, olha só. Porque vou fazer 2 pizzas. se for me comparar, baixinho, gordinho, feio, né? Eu tenho que ter algo a mais. Qual o seu diferencial? Exato. Meu diferencial aqui é vender soluções para deixar a sua empresa super segura. A gente ajuda você do começo ao início. A gente faz até a parte de treinamento. Mudou pro comercial. Se quiser, então, olha acabou só. de assumir o comercial. Tá vendo? Olha, tô vendendo meu peixe, entendeu? Porque se for comparar só por comparar... A outra coisa também, outra coisa que me chama a atenção na carreira é as pessoas, às vezes, e passou por mim, que muita gente, aconteceu comigo de não ter um mentor, não ter mentores. Eu acho que para os jovens, tentar identificar mentores dentro das empresas que possam ajudar a acelerar o processo de conhecimento, seja político, seja de divisão estratégica, desenvolvimento de skills. Então, essa parte é algo que eu não tive, que eu tento fazer, mas quem está começando já começa, acha um cara, fala para o cara te ajudar e vai indo. Essa é uma coisa. Uma outra coisa que me chama a atenção, principalmente no mundo de hoje, antigamente você poderia falar, eu quero um cara assim, 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 o cara tem que ser super analítico, tem que ser isso. Hoje já não é assim. Hoje a gente está num mundo de incerteza, um mundo de ambiguidade que faz com que os skills dessas pessoas, ele precisa ser desenvolvido. Mas o que eu quero dizer é que
hoje você não pode ser só razão. Você tem que ser razão, emoção. Então, hoje tem um mix de habilidades que, na minha opinião, vai ao encontro da maioria dessa nova geração. Que é mais leve, que utiliza outros inputs para tomada de decisão. Vou te dar um exemplo dessa nova geração. Hoje, para a nova geração, o bem-estar no trabalho é mais importante do que uma coisa mais fixa. Hoje, para essa nova geração, o propósito dessa empresa significa mais do que o salário. Então, pegar esse novo modelo de negócio, que eu acho que é bem melhor para essa nova geração, o mundo está mais flexível, ele está mais aceitável. Então, tenta olhar também para dentro e fazer uma análise. Quais são as características que eu tenho que chamam a atenção? E olhar isso de uma forma intrínseca. Se essa pessoa é mais extrovertida ou menos, utiliza isso como um fator importante também. Não Anulando. Não anula, não subestime o que você já é hoje. Eu acho que isso também é uma coisa importante, porque é tentar olhar para dentro e não só ficar... Não, o cara é assim. Talvez não. Talvez esse cara, nesse mundo, ele vai ter dificuldade. E esse equilíbrio entre razão e emoção é uma coisa que hoje é necessário. Você não pode ser só razão. Para tomar uma boa decisão, emocionalmente, você tem que estar bem, né? Não dá para tomar uma boa decisão se você estiver emocionalmente ou utilizar abalado. A emoção também, não só a razão. É uma coisa que a gente chama de... Tem que ter o soft skill e o hard skill. É um conjunto de coisas, né? A máquina funciona com o software e com o hardware. E o skill emocional. Mas tem uma coisa que o Marcos falou que é fundamental, a persistência para buscar sempre estar acima da média, ou sempre estar com alguma coisa. Você fez 2 pizzas, né? Você fez algo a mais do que é esperado, é uma coisa que é fundamental, né? A gente persistir e buscar esse algo a mais. E tem coisas que a gente cresce pensando que aquilo é verdadeiro, porque ninguém falou o contrário. Então, isso aí, eu acho que os jovens hoje já, você não precisa carregar um peso que nós carregamos. Então, isso já sinta mais leve. E outra coisa que eu ler alguns livros, tem alguns livros aí que são importantes. É um livro que me chamou a atenção, que foi uma quebra com relação a algum pragmatismo que eu tinha, esse livro chamado Mindset, né? O Mindset de Crescimento. Isso vem aí, aquele livro mostra que se você se esforçar, você chega lá. O destino não está predeterminado. Não, esquece isso. Só tem duas coisas que a gente sabe, né, Flávio? Tem certeza. Quais? Que vai morrer e que vai ser atacado. Só isso. O resto... Não, eu tenho uma terceira agora. Se a gente persistir, a gente sempre alcança o que a gente está buscando. Essa questão da persistência, para mim... o livro retrata isso. Exato. Né? Então... Vamos colocar esse terceiro tópico aí. Ou seja, se você é nosso cliente e não comprou ainda, a gente vai persistir. Teve essa é a forma de pensamento, né? Teve um dia eu estava assistindo uma apresentação de um dos founders lá da Singularity University. E chegou num momento que ele estava falando, não, que o mundo está assim, é dilema, o mundo está cheio de dilema, quebra de modelo, é isso, aquilo, aquela confusão. E aí ele chegou uma hora e falou assim, então eu quero dizer que nunca houve um momento mais excitante de estar vivo. Eu falei assim, opa! Que pensamento diferente. Eu falei assim, nossa, eu acordo todo dia cansado. E o cara acorda assim, quanto mais confusão, olha que coisa bonita, a gente tá vendo uma confusão. Mas é um olhar diferente de você aceitar que o modelo tá mudando, você aceitar que tem divergência, de você... Tá tudo certo, então vamos vamos viver bem nesse mundo aqui e tentar capturar com um novo olhar. Acho que o que eu tirei foi isso, né? Quer dizer, quando ele falou, nossa, eu levei um susto. Nunca teve um momento mais excitante de estar vivo. Eu falei, então tá bom, né? Eu tava falando até com o Flávio num podcast Pega anterior. Essa aí, que você tira dessa? Que é o seguinte, né? Uma quesadilha. A gente vai sair comendo completo aqui. Mas olha só, se você tá na França, onde a gente tem os melhores pratos do mundo, aquela culinária Michelin, super...
qual é o teu espaço ali? É muito pouco, né? Você tá entre os melhores dos melhores. Por mais que você seja bom, você é mais um bom, né? Mas num país como o Brasil, que a gente não tem tantas estrelas do Michelin, a gente tem um mundo de oportunidades, várias culinárias diferentes que você pode aproveitar. Então isso é uma oportunidade. Então, você estar aqui, por exemplo, né, te traz uma oportunidade de você poder ser o melhor no que você faz aqui no Brasil e talvez até levar isso para algum outro lugar. Eu até ia te fazer essa pergunta, né? O que você poderia dar de mensagem? A gente sempre fala aí muito nos nossos episódios da geração que o pessoal apelidou, erroneamente talvez, não sei, mas geração nem, né? Tem muita gente, tem uma parcela grande da geração mais jovem que talvez não esteja muito interessada, né? Se isso é estereotipagem ou não, deixa para os sociólogos definirem, mas esse é um ponto que eu acho que vale como um primeiro conselho, né? Num país em que alguns, poucos até às vezes, diferenciais, fazer um pouquinho a mais já te destaca, já é um incentivo, né? A gente, por exemplo, bate muito na tecla na empresa, na Icon, do inglês, né? Que imagino deva ter sido algo que te ajudou também a impulsionar a carreira. Sem dúvida. Você não consegue se comunicar, fica difícil. Fica difícil. E no mundo ainda de cyber, né? O inglês, ele... E mesmo se você falar mais alto, a pessoa não vai entender. Ou mímica, né? Como é que você faz mímica de um ataque, né? Só que... Então, acho que como uma palavra de incentivo para a geração mais jovem, acho que é um pouco isso, né? Você consegue já ter um destaque e ser, né, uma estrela dentro de uma organização com alguns skills a mais, né? Sim, acho que é isso. E tem uma coisa que a gente passa aqui como país, né? Acho que é algo que com o tempo talvez a gente modifique isso, que se você for olhar, o brasileiro ele tem um olhar de que às vezes a gente tem a síndrome, né, do vira-lata, né? E não é isso. Eu acho que o Brasil tem... Assim, nós temos algumas características únicas no mundo. Eu acho que começa por aí. Começando pelo povo. Se a gente for olhar de uma forma analítica a nossa característica do brasileiro, o brasileiro tem um monte de característica positiva e diferenciada. Eu lembro que há uns 25 anos atrás, veio um cara do MIT aqui chamado Nicholas Negroponte. Tá? Ele foi o cara o pai lá do laptop de $100 queria democratizar a utilização do laptop para as crianças pobres, aquela coisa toda. E ele tinha muito interesse pelo Brasil. E ele dizia naquela época que o Brasil era único porque o brasileiro o Brasil tinha uma cultura plural e o brasileiro tinha essa característica da pluralidade. E se você for olhar, a gente tem isso. Nós temos características aqui que ninguém tem, de povo, de mistura, de cultura. E eu acho que se a gente nos colocarmos numa forma desse entendimento de que nós temos valor, partindo, né, do ponto zero, aí sim, deixa eu buscar uma língua, deixa eu buscar o inglês, deixa eu buscar alguma coisa, mas partindo desse princípio de que nós temos ótimas características, principalmente para onde o mundo está indo hoje. O mundo já não é assim, duro e pesado e A ou B. O mundo já não é o A ou B. Há muito tempo. Então, eu acho que o que eu quero dizer para esses jovens é que faça uma pequena reflexão da sua estrutura, de como você é, as suas características e aprenda a gostar das suas características. Aprenda, sabe? Sim, cada um é um ser humano único, plural. E temos as nossas características de socialização, essa coisa toda. Então, assim, para quem está começando, aí o mimimi eu já não sei, mas eu sei que nós precisamos de oportunidade. Tá certo, eu sei que as empresas precisam dar oportunidade, mas tenta se lapidar um pouquinho, tenta fazer essa análise. Espera aí, o que eu tenho de bom? Como que é a minha característica? E utiliza isso a seu benefício. Qual é o propósito, né?
Qual é o seu propósito para contribuição? Né? O que te motiva, né? Exato. E o que você tem, o que você não tem de skill, que para aquilo que você quer é um deal breaker. Né? Quero trabalhar na área de programação, mas não conheço nenhuma linguagem. Bom, óbvio, é um deal breaker. Ter essa visão mais analítica da carreira. Né? Porque esse skill é importante. Hoje, assim, se você falar, o que você busca num profissional que você tá buscando? Se você for olhar as características pessoais, emocionais, muita gente tem aquilo. Tá faltando outro lado. O outro lado se aprende. Então, eu quero olhar de uma forma positiva que tem esse novo olhar perante ao cidadão, a cada um, a sua personalidade. Então, utilize isso. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que, em cima das suas características, nossa, tá cheio de pontos positivos aí. Acho que por conta dessas características tem que fazer 200, 300%, né? Mas é só aproveitando, né? A gente falou da capacidade do brasileiro aqui, né? Voltando para a cyber, né? Uhum. A gente tem a capacidade de pensar aqui de formas diferentes. O nosso pensamento multitarefa, que é já natural, o brasileiro tem uma coisa importante e interessante que o americano não tem. O americano vive em cima da abundância. Nós vivemos em cima da escassez. Exato. Viver em cima da escassez te cria novas habilidades. Que o americano não consegue... Ele não entende o brasileiro, que o brasileiro é de todo jeito, é tudo junto. Você tem que pensar, assim, tirar uma foto holística aqui e falar, eu sei que atrás de mim tem isso. Não, o americano só faz aquilo. Então, tem características super importantes que para o mundo... Hoje, ele faz mais sentido. Não, o brasileiro, acho que, pegando esse gancho, ele tem uma característica muito de problem solver, né? Que para mundo de cyber, mundo de tecnologia, é essencial. Né? É o que você falou, no mundo de escassez, você tem que ser criativo, você tem que solucionar os problemas de alguma forma. Né? Então, não temos um suporte para pôr no microfone? Acha alguma coisa, pega uma caixa, corta, monta. A gente tem essa capacidade. E é verdade, o americano, ele... Por essa abundância, é muito mais fácil entrar na Amazon, pagar $10 e chegar em casa do que, deixa eu ver aqui se eu tenho um tubo, um PVC para colar e fazer funcionar. Então, a nossa criatividade ela é super maior. apurada. Isso se reflete nos resultados dos brasileiros. Porque nos rankings de hackeamento, né, a gente teve agora, no começo do ano, um festival internacional com mais de 250 países diferentes, com todos os tipos de hackers, e o objetivo era conseguir derrubar uma aplicação web, né? Obviamente que ela foi fortificada, etc., porque era um desafio. Primeiro colocado, brasileiro. E assim, aí até eu uso isso como explicação para muitas coisas, mas eu falo, em todos os campos, se você olhar, entre o top 10 que faz alguma coisa extraordinária, tem um brasileiro. De qualquer coisa, de qualquer tipo de assunto. Seja da engenharia computacional, a aviação, qualquer coisa. Tem comida, obviamente. Tem um brasileiro lá entre o top 10, que é por causa dessas habilidades de ser multifalcetado, multitarefado, de ter essas faltas de escassez. E o jogo de cintura no ambiente hostil, mais hostilizado. Então, acho que utilizar esse olhar para o seu benefício. Esse é um diferencial, numa comparação. Sim. Aí, a longo prazo, já na saída. A gente vira uma potência para exportar, né? E é por isso que... E mão de obra. Eu acho que a longo prazo... Que é o que o Brasil já faz há muitos anos, né? O número de brasileiros que ficam baseados fora do Brasil é surreal, né? O que tem de brasileiro na Europa, Estados Unidos, Singapura, Austrália... Às vezes tem mais brasileiro lá do que alguns cantos aqui do Brasil. Você quer ver uma outra coisa interessante? Na última vez que eu olhei, uns meses atrás, uns 3 meses atrás, olha só que interessante. A América Latina tinha 23 mil startups. 23 mil startups na América Latina. Das 23 mil, 21 mil estão no Brasil. Então, nós temos 21 mil startups ou empresas digitais, num total de 23 mil na América Latina. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o brasileiro, ele é capaz, ele é inteligente, basta dar um pouquinho mais de condições. Exato. Porque não falta ideia, não falta criatividade, não falta dar um jeito para resolver alguma coisa de alguma forma. Então, isso também
Por isso que nesses últimos 5 anos tivemos muito investimentos de dólar vindo para o Brasil em empresas digitais. A última conta estava 21 mil empresas. É muita coisa. Então, e outra, olha só que interessante. De todos esses polos de ecossistema de inovação, de startups, o Brasil não está no top 10. Mas o Brasil, olha, e por que ele não está? Na minha opinião. Nós ainda estamos em formação. O ecossistema não é ajustado, totalmente integrado, como é o ecossistema lá em Israel, que da faculdade já sai para o órgão de governo, que já sai para serviço militar, já sai. o famoso tá tudo 8.200, interligado. Não, né? Então, tá tudo interligado, assim, nunca vai dar errado. Porque não tem como Você tem um dar errado. ecossistema para fazer. O ecossistema está funcionar, pronto, está bonito. Eu até costumo dizer Aqui- nesse ponto que aqui aqui a gente é jovem ainda, mas né? então, Em aqui a comparação gente- com outros Mas países. olha que interessante, 21 mil startups sem um ecossistema estabelecido. Isso significa muito. Independente disso, são 21 mil empresas. Olha só que interessante, esse outro olhar. Eu tive recentemente, Marcos, em Tel Aviv, né? Que infelizmente agora, né, Israel tá passando por um momento complicado. E o que eu ouvi dos núcleos de startup, né, eles têm uma rede de VCs, private equity, Isso, tá tudo lá. hubs de startup muito forte. É que o israelense ele tem o que eles chamam de chutzpah, né? Que é, se a gente fosse traduzir, é como se fosse uma energia, uma forma de encarar, né? De questionar, de ir atrás, de fazer a mais, sabe, é uma coisa do israelense, né? De não se satisfazer né? Não se conformar, né? Isso com tudo eles falam, olha, o analista aqui pode confrontar o CEO, isso é totalmente normal porque é parte da cultura de ir além, de fazer a mais, né? O brasileiro tem isso também. Tudo que eu ouvi nessa última visita, a gente consegue criar uma analogia, tem algo análogo no Brasil, né? Uhum. A única coisa, né, que, na minha visão, a gente não tem é o sistema, né? É olhar, assim, a sociedade como um todo, sistemas. Pode ser sistema educacional, pode ser governo, pode ser, né, terceiro setor, pode ser, enfim, o sistema empurrando para frente, que eles têm. Sim. Um dos, né, mais notáveis lá de Israel é o 8.200, né, o 8.200, que é o núcleo principal deles do serviço militar. Acho que todo mundo sabe, Israel, todo mundo, né, homens e mulheres são obrigados a servir no exército. Então, todo mundo passa por essa vivência. Então, também cria uma unidade, né, um senso de identidade ainda maior. Eu concordo com você, o Brasil tem uma pluralidade muito grande, mas a gente também tem um senso de identidade única. Todo mundo, né, de norte a sul, se sente brasileiro, diferente de outros países em que, não, eu sou, né, de tal província, vai pensar, Espanha, né? Se eu sou, né, de Barcelona, se eu sou catalão, eu não me identifico muito com Extremadura, Galícia, etc. Aqui não, aqui somos um, né? Independente aí de disputa partidária, que eu sei que hoje está polarizado, mas assim, culturalmente é a mesma coisa. Então a gente tem todos esses ingredientes, como Israel. Israel é um país de 10 milhões de habitantes, né? Quer dizer, Tel Aviv, sei lá, 3, 5, não lembro o número. E o mercado de TI, né, de tecnologia lá é 400, 600 mil pessoas, depende de como faz a estimativa. E eles conseguem movimentar o mercado de cyber no mundo inteiro com uma força que não precisa explicar para ninguém, né? Israel você vê, com menos de 1 milhão de pessoas, vai dentro do setor de tecnologia de cyber. Quer dizer, temos tudo para fazer a mesma coisa, né? A gente tem 200 milhões de pessoas no país, ou seja, a gente tem os ingredientes, é só uma questão de orquestrar isso melhor como sociedade. Isso, colocar esses componentes. Aí teve uma americana que retratou a brasilidade e ela falou, o melhor exemplo de brasilidade, ela deu o exemplo da escola de samba no dia que eles vão fazer a apresentação. Primeiro, é um monte de gente, um caos. Assim, é impossível 2.000 pessoas fazer funcionar. E a hora que começa... Orquestra, tudo. Funciona. Não, e algo até que não foi muito ensaiado. Quer dizer, ensaiou no pavilhão, sim, né? mas, Tem os assim, ensaios, mas como é que, ninguém andou como junto que 2.000 ali, pessoas, de repente, se organiza e na vai? Na hora certa, espaço certo. Aí ela falou, isso é brasilidade. Concordo. Mas é um belo do analogia. exemplo. É um belo do exemplo. Concordo. Mas, assim, eu acho que o ponto que a gente pode pegar é nós temos componentes
positivos, não estamos organizados, temos muito que aprender esse sentimento de comunidade, esse sentimento de um estender a mão. Acho que a gente ainda tem muito trabalho. Mas isso não quer dizer que a gente não é, ou que nós não temos condições. O Brasil prova, se reinventa De todas as formas. de todas as formas. Só gostaria de deixar essa mensagem de que cada um olhar para si e falar assim, espera um pouquinho, eu tenho umas características humanas positivas e deixa eu construir a partir disso, deixa eu buscar os gaps. Se eu tiver numa empresa começando, seja de estagiário, seja o que for, agarra alguém para dizer, agarra alguém e fala, me ajuda, como faz para eu chegar ali? E vamos indo. Nós não tivemos isso. Tem talvez uma terceira certeza para vocês porem na lista aí, né? Uma é de que todo mundo vai morrer, não ao mesmo tempo, espero. Todo mundo vai ser atacado, também espero que não ao mesmo tempo. E que todo mundo vai ter oportunidade na vida. Sim. É uma questão de você Sim. ter o olho aberto para identificar, porque muitas vezes a gente não identifica, né? Tá com a cabeça em outro lugar, a oportunidade passa. E ter os skills, a energia, a força de vontade de fato, agarrar. Isso. Olha, o que eu diria, depois de tudo isso, é que a gente precisa de mais Thiagos e de mais Marcos para conseguir E menos fazer... Flávios. Gravaram isso aí? Que Não fui eu, hein? Os pizzaiolos permanecerão em alta. Pizzaria é uma coisa que no Brasil você sabe, né? É parte da cultura já. Se você vai numa cidade que não tem pizzaria, aquilo não é uma cidade. O Alexandre recebe 5% do salário em dinheiro, 95% em vale-refeição. Ele prefere. Eu sou a cultura jovem, eu tenho só 20 anos, mas é que TI desgasta um pouco. Não sei se vocês sabem. Lidar com essas questões, essa pressão toda, acaba... assim, deixando a pessoa mais... pra cyber, é ótimo. Nossa! Ó! É legal, galera. Mas brincadeiras à parte, eu gosto muito de cyber, eu gosto muito dessa parte da cultura brasileira, da gente sempre se expor, de tentar entregar mais. Isso é visível até quando alguém de fora vem pra cá, né? Se você vai na França e pede ajuda pra alguém, o cara vai te bater, vai te dar um tapa lá, você não sabe nem onde você tá. Parece... Aqui no Brasil não, o cara se esforça. Ele não fala inglês, mas ele faz uma mímica, não, é ali, passa pra cá, pula. O brasileiro tem essa questão de sempre se esforçar pra conseguir chegar em algum lugar e ter o seu lugar ao sol. Acho que falta um pouco desse empurrão, ter um sistema melhor que possa ajudar. E aí eu até queria fazer um convite, né? Para empresas e pessoas, assim como o Marcos, como o Thiago, o Flávio, de que sejam os motivadores dessa mudança, né? Eu acho que esse papo aqui é muito legal para que a gente possa mostrar para as pessoas de que existe um espaço, existe um lugar, mesmo que você goste de pizza e de cyber, você pode ter o seu lugar ao sol e as pessoas podem te ajudar. Então peça ajuda, né? Vai lá, olha, Marcos, queria aqui uma mentoria, Thiago, né? Eu tô pensando aqui em montar alguma coisa. Se a gente criasse uma comunidade com as empresas brasileiras dedicadas a tornar o nosso mercado melhor, eu acho que não teria coisa que a gente não seria capaz de fazer. Porque acho que o maior dom do brasileiro é ter capacidade para qualquer coisa. Acho que dá um episódio só disso aí, cara. Pra gente falar mais 1h30 só de como colaborar para todo mundo atingir o propósito. Mas, infelizmente, a gente tem que chegar ao fim, né? Isso é triste. Vou chorar lágrimas aqui agora, porque, né, queria ficar com vocês mais tempo. Eu acho que o pessoal que tá ouvindo a gente talvez esteja um pouco cansado, né? Mas eu queria só, né, pra gente poder fechar, pedir para que vocês deixem uma mensagem aí para quem tá ouvindo a gente, né? De como a gente pode, talvez, levar a cibersegurança, levar essa brasileiridade para galgar novos espaços aí, não só no Brasil, como no mundo todo, né? E o que a gente pode dizer para essa galera, né? O que eu diria é, vá em frente, continue, faça o que você gosta e que vai dar certo em algum momento. O que você diria, Flávio? Contem comigo, né? Estendendo a mão na questão da mentoria, na questão de... A gente falou disso no outro episódio, sobre como é importante você ter um mentor aqui que te ajude a guiar os passos, né? Então, contem comigo. Tá disponível para as pessoas hoje, já é um grande ponto para ajudar, né? Então, é isso que a gente Vamos busca. encher a caixa de entrada do LinkedIn do Flávio com pedidos de ajuda. E você, Marcos, o que você gostaria de deixar para nossa galera? 2 pontos bem simples. Do ponto de vista de cyber, é que as empresas façam uma autorreflexão do ponto de maturidade e se fortaleça a partir disso. E do ponto pessoal é que a gente cuide melhor um dos outros. É isso, estender a mão e ajudar o próximo. Perfeito. Além do aumento de salário que eu vou ganhar para comprar mais tickets de pizza, né? Pizza. O que mais você gostaria de deixar, Thiago, depois de estragar o nosso episódio?
faço das palavras do Marcos e do Flávio as minhas também. A gente partilha dessa... Acho que até por isso estamos aqui ao redor dessa mesa, porque todo mundo partilha dessa visão, né? Todo mundo, na medida que pode. Aqui eu sei que ajuda os próximos, isso tanto dentro das empresas, fora das empresas, com outras empresas, né? Acho que também fica uma mensagem, um apelo, né? Eu diria, a gente que está do lado do supplier aqui, né, Marcos? De que o mercado entenda que a gente joga na parceria. Né? A gente também, talvez um pouco como cultura, né? Às vezes existe muito embate, né? Às vezes cliente e fornecedor. Fornecedor, na maioria dos casos, falando por nós aqui pelo menos, está para ajudar. Né? Então, trocar conhecimento. Né, estender a mão, trabalhar junto, parceria sempre, acho que assim todo mundo se beneficia. Né? E falar, talvez deixar uma mensagem para o público jovem aqui que a gente endereçou, vá atrás. A máxima que eu sempre tive na vida é o não você já tem. Então não custa perguntar, não custa tentar. Teste não os custa caminhos, tá tudo certo. Perfeito. E se acontecer alguma Se coisa, arrisca, né? faz o ajuste e aprender um pouquinho mais. Vamos embora. Excelente. E claro, a gente não poderia deixar o Marcos sair desse podcast sem levar uma lembrancinha nossa. Olha só. Não é um pedaço de pizza, mas... Ó, Marcos, espero que você goste. Muito obrigado. Tá? Eu diria que hoje foi um dia histórico, Olha só. que nunca tivemos essa configuração, é a primeira vez, né? Isso é verdade. É verdade, É um dia verdade. histórico. É verdade. Hoje é um dia histórico. E único. Olha, e único, olha só que bonito, Iconcast. Marcos Oliveira, olha só. Tá bonito, tá Opa. bonito. Sorridente, ainda com cabelo. Tá perfeito, muito obrigado, viu? Muito Tá bom. obrigado. Marcos, obrigado mais uma obrigado, vez. Obrigado, viu? Nota 10, viu? Valeu, Marcos. Nota 10, eu vim aqui comer a pizza, hein? Amém. Gabriel, obrigado, viu? E pra você que ficou aí até agora ouvindo a gente, eu deixo o meu muito obrigado e não perca os próximos episódios. Claro, se inscreve no nosso canal, ouça o nosso podcast nas plataformas e sempre deixe seu feedback. Gostou de algum assunto? Quer ver alguma coisa aqui? Deixa aí nos comentários e participe. Vamos construir uma cibersegurança melhor para toda a nossa comunidade. O meu muito obrigado e até o próximo episódio.